Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, que se encontra em 1 Samuel 17, do 4 ao 6. Eu estarei fazendo a leitura para a igreja e nessa palavra Deus vai ministrar os nossos corações. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 50.000 ciclos de bronze. E trazia caneleiras de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. 1 Samuel 17, o versículo 40 e o 45. E o 45 diz assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. Versículo 45. E Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, irmãos. Aqui na palavra de Deus fala sobre os filhos de Israel, sobre o reinado de Saul, e eles estavam guerreando todos, passando assim por uma perseguição dos filisteus, e todos os dias os filisteus vinham e traziam Golias, que era um homem muito alto, um homem muito forte, muito bem preparado, um guerreiro assim que ninguém poderia vencer ele, com muita estratégia de guerra. E ele vinha com sutileza para os filhos de Israel, porque ele falava que não queria lutar com todo o exército de Israel. Ele queria lutar apenas com um, porque ele sabia que se fosse uma pessoa, ele derrotaria esse soldado, e depois ele fez a proposta de que o povo de Israel se tornasse escravo dos filisteus através dessa luta. E por conta disso, isso assustava o povo de Israel. Por 40 dias, ele apareceu afrontando e chamando e zombando do Deus de Israel, e zombando deles, e falando para eles já que eles eram derrotados. O que eu vejo nessa palavra? Eu vejo que o inimigo, ele sempre quer nos falar que somos derrotados, que não vamos vencer, que não vamos dar conta, que não vamos servir a Deus, que não vamos santificar a nossa vida, enfim. O inimigo, ele pega todos os pontos fracos para nos desanimar. Mas quando nós estamos no Espírito e na palavra de Deus, nós não tememos o adversário. E aqui nessa peleja, nós vemos que todo o exército de Israel estava atemorizado, porque eles viam só do lado humano. Mas quando Davi foi enviado pelo seu pai para levar alimento para os irmãos dele, ele já ouviu as afrontas que Golias apresentou para o povo de Israel, e ele ficou indignado. Ficou indignado porque o povo estava sendo ameaçado, ficou indignado porque Deus estava sendo blasfemado. É o que eu falo, irmãos, quando nós estamos no Espírito, nós não aceitamos a afronta contra Deus, nós entramos em oração, nós queremos ver a glória de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Davi sentiu muita tristeza e muita vontade de lutar para defender Israel. Só que ele era um jovem e não tinha muita preparação de armas, não tinha tanta preparação quanto Golias. E Saul, ainda para ajudar, chamou ele e falou: então vamos vestir essas roupas, vamos vestir essa roupa de guerra, vamos pegar a espada, vamos ficar preparado. Quem sabe assim você pode lutar. O que eu aprendi nessa palavra? Que as suas armas não servem para me lutar, que cada um de nós, pela fé, adquirimos as nossas armas. Então você tem a sua forma de orar, a sua forma de buscar, no jejum, na oração, na devocional. Outros já têm mais unção para
determinar a vitória, para expulsar os demônios, para profetizar. Então, cada um tem a sua maneira espiritual de vencer. O que nós não podemos é ser como esses soldados, como esse exército que estava olhando só a aparência humana, só as afrontas, estava com medo e não fazia nada. Mas aqui Davi não olhou para Golias com medo, porque ele falou, se ele está afrontando Deus, se ele está blasfemando, Deus não vai proteger ele. E se eu sou de Deus, eu posso vencer o inimigo. Então, irmãos, é uma pergunta que Deus está fazendo para cada um de nós. Se nós estamos no Espírito, se nós estamos na palavra, nós vamos vencer o inimigo. Não é o inimigo que vai vencer na nossa casa, vencer na nossa família, vencer no casamento, vencer na vida financeira. Não é o inimigo que vai vencer. Quem vai vencer é o Senhor. E o Senhor, ele vai nos abençoar e nos libertar da opressão do inimigo. E aqui Davi, quando pôs as roupas e se preparou para a guerra, ele nem conseguiu andar. Porque, como eu falei, a minha forma de orar, a minha forma de buscar, não é a forma que você alcançou pela fé. Cada um tem o seu estágio e a sua maneira de vencer. Então, Davi contou para Saul as experiências que ele teve. E eu te pergunto nessa noite, como estão as suas experiências? As vitórias que Deus deu, os livramentos que Deus te deu, te traz experiência, te traz fortalecimento espiritual? Porque Davi, ele teve essa experiência para contar para Saul. Falou, eu cuidava do rebanho do meu pai, das ovelhas. Veio um leão para pegar as ovelhas. Eu orei a Deus, pedi para Deus me ajudar. E peguei na boca, nas barbas do leão e rasguei a boca dele e o matei. Assim eu fiz com o urso. Então ele estava contando que a maneira dele vencer era orando e atacando o inimigo. E aqui ele viu com essa mesma visão. Ele não mudou nada. Ele falou, eu tenho uma mochila, uma bolsa aqui com as pedrinhas, com um estilingue, como chama, ou uma funda. E é com essas pedrinhas, quer dizer, é com a unção de Deus, é com o que Deus colocou na minha vida que eu vou libertar Israel. Então ele chega diante do inimigo, o inimigo riu da cara dele, falou assim, você está pensando que eu sou o quê? Como você pensa que vai me vencer dessa maneira? Cadê sua roupa de guerra? Cadê sua espada? Cadê sua arma? Cadê sua preparação? Você está zombando de mim? Eu nem vou usar as minhas armas, eu já vou te derrotar de cara. E o inimigo, ele afronta. Mas Davi falou bem assim, você vem com espada, você vem com escudo, você vem da maneira que você quiser, mas eu vou a ti em nome de Jesus. É o que fala no versículo 40 e no versículo 25, que é a preparação de Davi, que eu gostaria que a igreja também estarmos meditando nesse versículo, que fala assim, que ele tomou o cajado na mão, colheu para si 5 pedras, pegou aquilo que ele tinha de costume, aquilo que ele sabia usar, a maneira que ele sabia vencer as suas guerras, e ele conseguiu lançar uma pedra na testa de Golias, aonde não estava protegido. E a Bíblia fala que ao tocar aquela pedra foi com tanta força, e eu não acredito que uma pedrinha mataria um homem de 3 metros de altura, tão preparado, tão forte. Mas eu acredito que Deus, ele pôs poder naquela pedra. Ele tocou em Golias e Golias caiu. E eu te pergunto nessa noite, qual é o Golias que precisa cair na sua vida? Então lute, então ore, então busque a presença de Deus, se revista do Espírito Santo, que Deus vai te dar estratégia para vencer a batalha. Davi, ele venceu Golias. Golias caiu e ele matou Golias. E ele venceu a batalha. O povo de Israel foi abençoado. E eu quero dizer que a tua vitória não somente te abençoa, mas abençoa toda a igreja, abençoa todos os irmãos, abençoa a família. Porque quando o Senhor abençoa, quando o Senhor faz um sinal, quando o Senhor opera uma cura, toda a igreja é edificada. E eu gostaria de deixar essa palavra para a sua meditação nessa noite. E gostaria de estar orando pela sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Senhor da glória, Deus poderoso, Deus de graça, quero te louvar nessa noite, ó Pai,
porque só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor, eu sei que existe muita fúria, existe muito peso, Senhor amado. O mundo jaz no maligno, Pai, mas o Senhor é aquele, Senhor, que nos liberta, Senhor. A Tua unção, a Tua presença, Pai, como fala no livro de Isaías, que a unção de Deus tira o jugo, Pai. Despedaça, Senhor, todo cativeiro, toda ação maléfica, Pai. Que o Senhor venha agora libertar os lares, libertar as famílias, proteger os umbrais das portas, abençoar as famílias, Senhor. Libertar, Senhor, os filhos, libertar o esposo, Senhor. Alcançar cada família, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Que a unção de Deus, que a presença de Jesus Cristo, a unção da palavra, Senhor, o poder do Espírito Santo, Pai, possa quebrar todo o jugo, Pai. E aonde a palavra entrar, Senhor, o poder e a unção, Pai, e o propósito dessa palavra, Pai, possa operar na vida de cada irmão, Pai. E eu abençoo a Tua igreja, abençoo os amigos, abençoo todos os irmãos que vai receber essa palavra, Pai, em nome de Jesus.